trago-vos mais um vídeo. Este vídeo está a quase, é a terceira tentativa que eu tenho para este vídeo por várias razões, mas não tem mal, portanto eu estou muito entusiasmada para gravar este vídeo porque eu acho que tenho alguma experiência na área em relação a viver em casas de estudantes e arranjar casas de estudantes. Portanto, se vocês querem saber como é que se arranja uma casa de estudante, como é que se atura pessoas, como é que lida-se com esta coisa toda de sair de casa, eu vou dividir este vídeo em 3 partes e se vocês têm curiosidade e querem saber todas as minhas dicas, é só continuar a assistir. Antes de começar a dividir o vídeo em 3 partes, que vai consistir em dicas, experiência e perguntas, eu acho que devia resumir aqui um bocadinho a minha experiência antes de começar a contá-la. Portanto, eu saí de casa com 18 anos para estudar, tirei o curso de Comunicação, Multimédia, Vídeo e Cinema na Universidade Lusófona, no Campo Grande, em Lisboa. Falta-me uma nota para saber se eu estou licenciada ou não e estou super entusiasmada porque eu não sei se estou licenciada ou não, portanto não estou entusiasmada, estou nervosa, o que é que eu estou para aqui a dizer? Nota-se que eu estou nervosa, malta, portanto só falta só saber esta nota para saber se eu fico licenciada ou não. E eu estou aqui mesmo a 1000 e não paro de mexer no meu cabelo, por acaso pintei o meu cabelo. Mas pronto, não estamos aqui para falar sobre o meu cabelo, estamos aqui para falar sobre as minhas experiências, portanto já vos disse onde é que eu estudei. Eu vivi na Vargem Sul durante 1 ano e meio, ou seja, 1 ano de faculdade e um semestre de licenciatura de segundo ano, do meu segundo ano de licenciatura, só que como eu tenho uma carga horária tão pesada, porque era cinema e eram horas sem dormir, muitas vezes acabava os trabalhos às 4 da manhã, às 5 da manhã, ou rodagens, filmagens, e não tinha para onde ir, dormir em casa de amigos, e isso tornava um bocado complicado. Porquê? Porque quando tu pagas uma casa, por vezes não pagas o todo, ou seja, só estás a pagar o quarto sem despesas. E depois essas despesas são divididas em toda a gente dentro da casa ao final do mês. Portanto, havia imensas pessoas que não achavam piada estar amigos lá a gastarem água e luz. Portanto, já vamos entrar nisso tudo. Portanto, eu no segundo semestre do segundo ano, eu fui para uma casa e nós já vamos contar essas experiências, portanto, vamos para a primeira parte do vídeo, que é dicas. Como é que nós vamos arranjar casa? Essa era a minha primeira pergunta, como, quem, aonde? Portanto, primeiramente, o que vocês precisam de fazer quando estão para arranjar casa é saber para que faculdade vocês vão. Quando sabem para que faculdade é que vão, quais são as zonas ao pé do metro, ao pé de estações de autocarro, vão ver que tem estações e metros ao pé da vossa faculdade em questão. Portanto, essa é a primeira dica. A minha segunda dica de como arranjar casa é amigos, de amigos, de amigos, de amigos, de amigos, de amigos, de amigos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto, malta? Para arranjar casa existem várias formas. Para mim, a melhor maneira de arranjar uma casa de confiança, com barato, mas fixe, que saibas que as pessoas são fixes ou não são fixes que lá estão a morar, é através de amigos. Se vocês têm um amigo, de certeza que vocês têm alguém conhecido, ou um amigo próximo, ou até um amigo de um amigo, que tenha uma casa em Lisboa, ou em algum sítio qualquer, Coimbra, Porto, Açores, para onde vocês forem estudar, e que saiba de alguém que está, mesmo se não for esse amigo em questão, sabe, mas o meu amigo que eu conheci na faculdade, por acaso, precisa de alguém para um quarto. Portanto, é assim que funciona, malta, e para mim é a maneira mais segura, e foi sempre a maneira que eu arranjei casa, mais ou menos. Vocês já vão saber isso, e foi sempre para mim a melhor maneira. Outra dica é Facebook e OLX. Eu menciono estes dois porque no Facebook existem várias páginas de aluguer de quarto em tal, para mim, Lisboa. E depois consegues ver as zonas em que tens mais interesse. E depois tens o OLX, que é a mesma coisa, basta pesquisar aluguer de quarto nesta zona. Eu acho mais fixe em comparação aos outros sites. Porquê? Porque está sempre a entrar, sempre a entrar, tu falas diretamente com as pessoas, não tens que passar por aqueles as pessoas da agência de aluguer de casas e que complicam imenso a situação toda, tens que marcar com um mês de antecedência e pronto, é uma confusão com esse tipo de sites, que existe vários, eu tentei um site e testei a experiência, portanto, para mim o OLX e Facebook é o melhor tipo de plataformas para fazer a procura da casa. A única coisa com o Facebook é que, como há imensa procura e imensas pessoas juntam-se a esses grupos, vocês têm que estar literalmente 24/7
no telemóvel, porque recebes uma notificação que está uma casa para alugar, é tipo 200 euros, que isso era tipo excelente, 200 euros, tu vais logo a correr perguntar, posso marcar visita? Tipo, sem ver fotos, posso marcar visita? Sim, agora podes mandar fotos, porque vai num instantinho, malta, portanto tens que ser super rápido. Quando estão a ver a casa, o que é que convém perguntar, tipo, logo? Tem metro ou tem estação de autocarro a quanto tempo de mim e chega à minha faculdade? Convém isso. Convém perguntarem se vocês têm um Continente, um Pingo Doce, um Lidl, qualquer tipo de supermercado, porque vocês não vão às compras de metro tipo, ao Colombo, que é super longe de onde vocês vivem, imaginemos, e vão com os sacos, com os congelados, tudo a descongelar. Não, não vão fazer isso. Vão querer um supermercado perto da vossa casa, ou se não, se vocês tiverem carro, isso é outro tipo de questão, mas por norma não tem. Outra coisa que é sempre bom saber, loja do chinês, a loja dos monhés, desculpem falar assim, só que a loja dos monhés fecha muito mais tarde, na minha zona fechava às 10 da noite, ou seja, ai, preciso de uma lata de atum, ai, preciso de pensos higiênicos, já me aconteceu, malta, preciso de pensos higiênicos, e eu ia amanhã buscar, portanto, pergunta essas coisinhas todas, é muito importante. Também acho que é um bocadinho importante saber que tipo de pessoas com quem tu vais viver. Ou seja, é claro que tu nunca vais chegar a conhecê-los só porque tu perguntas, mas tipo, são estudantes, não são estudantes, são rapazes, são raparigas, existe plano de limpezas, coisas assim desse género, coisas, perguntas normais. Posso levar pessoas lá para casa? Não posso. Imagina se tu tens uma namorada ou um namorado e queres levar lá para casa. Ou querem estar juntos frequentemente. É preciso fazer essas perguntas porque há casas que não deixam de todo. Portanto, é preciso fazer essas perguntinhas todas. Vamos passar à vivência de trabalhar, de estar com pessoas. Portanto, a primeira regra é não faças aos outros aquilo... Atenção, antes de acabar esta frase, vocês já sabem aquilo que eu vou dizer. Eu não estou a dizer como é que vocês têm que lidar com pessoas, eu estou a falar por experiência própria o que funcionou para mim e o que não funcionou, portanto tenham calma. Portanto, a primeira regra para mim é não façam aos outros aquilo que não queres que te façam a ti, que é exatamente isto a minha regra para viver com alguém. Portanto, se tu não gostas de ver a casa toda suja e a louça por lavar e o lixo sem ser levado, também tens que fazer isso, também tens que fazer a tua vez. Se não gostas de ser acordado às 4 da manhã porque estão a fazer uma festa, quando estás tu a fazer uma festa, tenta estar mais baixinho. Coisas assim desse género. Tentem ir mais baixinho, tentem fazer menos barulho. Coisas assim desse género. Tentem chegar a um acordo entre uns e os outros. Saber como é que funcionam, conheçam-se. Não têm que se casar, não têm que namorar, mas conhecem-se assim, mais ou menos. Malta, se vocês estão a ouvir berros, peço imensa desculpa, mas eu tenho aqui as minhas priminhas pequeninas e elas adoram brincar e é isso que elas estão a fazer neste momento lá em baixo. E uma pessoa tem que gravar, né? Uma pessoa quer falar com vocês, portanto, é assim. Se eu estou a falar muito alto, peço desculpa, mas eu tenho este ouvido completamente bloqueado. Está com água, tipo, há 4 dias e não sai, está-me a enervar profundamente. Acho que vou à farmácia. Outra coisa que é mega importante é... não se esqueçam das chaves de casa. Malta, vocês às vezes vão sair à noite, vai acontecer, vocês vão para a faculdade, vão sair à noite pelo menos uma vez na vida. E se vocês esquecerem essas chaves de casa, estou a imaginar o que é acordarem alguém com quem vocês nem sequer têm muita confiança às 5 da manhã, do género, olha, podes-me abrir a porta. Já me aconteceu e já tive imenso tempo à espera que me abrissem a porta, portanto, malta, chaves de casa, ou combinem tipo um sítio para ter uma chave suplente. Outra coisa que eu acho que é muito importante mesmo é, quando vocês têm algum problema com alguém na casa, não vão logo diretamente ao senhorio fazer queixas, não. Eu acho que para mim isso é o pior, tentar envolver o senhorio da casa. Não, tentem falar com a pessoa diretamente, se for com toda a gente lá de casa, marquem uma reunião de casa, se tiverem horários diferentes, tenham um chat de grupo, e nós tenham um chat de grupo onde vocês podem falar sobre situações da casa e resolvem logo aí. Só se vocês acharem que não conseguem resolver mesmo, é que eu envolvi a senhoria, que às vezes consegue ser um bocadinho chato estarem a chatear o senhorio, portanto... anda lá. Eu já dei aqui algumas dicas, mas eu tenho medo de não responder a todas as vossas perguntas e dúvidas, e é claro que pode haver coisas que me escapam que eu nem sequer sei, mas por isso é que nós vamos ter a terceira parte do vídeo com perguntas vossas. Portanto, agora vamos passar para a segunda parte do vídeo, que é a minha experiência. A minha experiência foi, eu já sei que vocês querem saber preços, querem saber sítios, querem saber tudo, portanto... Campo Grande, ficava ao pé, dava lado entre Campos, Campo Pequeno, Arieiro, Alameda, essas zonas assim. Anjos, assim, essas zonas. Portanto, eu fiquei entre Campos,
E como é que eu arranjei a casa? O meu ex-namorado Diogo. Nós ainda somos amigos, portanto, ele arranjou uma casa, porquê? Porque ele estava de saída e ele ligou-me e disse: "Mal, Glória, já sei que tu estás a procurar de casa, queres ir para esta casa?" E eu: "Sim, senhora, quero." Perguntei logo tudo o que eu tinha a perguntar e, claro, que fui para aquela casa. A Intercampos ficou a 270 euros sem despesas, ou seja, no final no final do mês eu paguei 300 euros de renda, incluindo as despesas. A casa não era nada má, eu ia a pé para a faculdade, o que era 10 minutos a pé, ou seja, já não tinha que pagar passe. Eu tinha um Pingo Doce e um Continente a 10 minutos, e um Pingo Doce, era só descer as escadas, eu ia de pijama para o Pingo Doce. Foi tipo a melhor experiência que eu já tive com o supermercado da minha vida, malta. Eu quase que vivia dentro do supermercado, qualquer coisa que eu me esquecia eu ia lá e só fechava às 9 da noite, então eu estava sempre eu adorei essa experiência, ter um Pingo Doce mesmo no final de casa. E depois, a casa era muito grande, não era a casa mais bonita, não era a casa mais fabulosa. Atenção, malta, em Lisboa vocês nunca vão arranjar casas bonitas. Não é tipo, tirem já essa ideia da cabeça, só se vocês pagarem muito, sinceramente, porque nunca vão conseguir, é mesmo preciso ter um achado. Agora, Intercampos é um bocado uma localização um bocadinho cara, mas isto foi um achado, ou seja, no outro lado da rua que eu estive a ver preços estava a 400 euros só a renda de casa e neste caso estava a 270, portanto é possível, malta, nunca se sabe o que é que pode aparecer por ali. E agora, vocês querem as histórias, vocês querem as fonfoquices, não é? Portanto, eu tinha dois colegas asiáticos, dois rapazes asiáticos, e tinha uma latina e depois tinha um português comigo. Culturas super diferentes. Nada contra, gostei imenso de viver com toda a gente, claro que havia sempre alguns problemas, né? Portanto, os dois colegas tinham, um deles tinha uma coleção de escovas de dentes usadas dentro da casa de banho enorme. E tinha lá só porque tinha e gostava daquilo, pronto, era uma coisa diferente. Outra coisa que me acontecia era acordar às 7 da manhã com um deles, não, os dois, a fazer tipo o treino deles do gym às 7 da manhã no meio dos corredores e a cantarem e a fazerem tipo rounds, e irem para a sala, a levantar peso. Acordava às 7 da manhã com isso também, portanto, também não era a melhor experiência. Estão a ver, às vezes a nível de horários e a nível de... pronto, é viver com outras pessoas não é assim tão fácil, não é? Em relação à latinazinha, gostava imenso dela, mas ela tinha um humor um bocado estranho, ou seja, eu dizia assim, que é uma coisa super natural nas casas: olha, acabou-me o leite, não me apetece muito ir lá em baixo porque já fechou, senão eu tenho que ir ao Colombo, que é a única coisa que está aberta até tarde, ou outro sítio qualquer. Podes-me fechar o leite, ou posso ficar com o teu leite e eu depois compro-te um exatamente igual da mesma marca? Sim, tudo bem. Depois ficava chateada comigo por eu ter feito, mas ela deu uma autorização para... Portanto, e eu comprava sempre, logo no dia a seguir, o leite e dava-lhe. Portanto, eu não sei, era um bocado estranho, aconteceu-me algumas vezes com algumas coisas, então eu nunca mais pedia nada emprestado com medo de alguma coisa e, olha, paciência, eu não comia nesse dia e comia no dia a seguir. E era isso que eu fazia. De resto, a pior experiência que eu tive nesta casa, esta casa é a que tem menos histórias, a outra casa que aqui vem é que foi a pior, a nível de tudo. Mas esta casa, acho que a pior parte é que tu, quando entras por uma casa, normalmente às duas prestações, estás a calção e dás um mês em que vais entrar. E isso faz com que quando tu sais no último mês não tens que pagar porque já deste a calção no início do mês. Nesta casa foi eu que fui mal informada, foi eu que não percebi, penso eu, ainda tivemos uma discussão um bocadinho grande. É claro que aqui não foi com o senhorio, há casas que são senhorios que mandam em tudo e que estão sempre em cima de ti e coisas do género. E depois há outras casas que é uma pessoa que é tipo o subchefe, é o subsenhorio, o co-senhorio e que manda em toda a gente, e foi com ele com quem eu tive que falar e não correu muito bem e tive que pagar. Mas pronto. E pronto, essa foi a pior parte dessa casa. Eu gostei dessa casa, mas depois acabei por sair. E foi por uma outra casa em que foi novamente por amigos que eu soube que iam sair lá pessoas. E eu não queria muito ir para a casa só por uma razão. Achava a casa horrível. Eu nem gostava de lá levar amigos, para ser sincera. A casa é daquelas casas muito antigas portuguesas, mas que foi remodelada, mas que não foi remodelada em condições. A casa bem dos rapazes estava uma lástima, a casa bem das raparigas era um cubículo, a sala de jantar, a varandinha era um cubículo, horrível, não gostei nada da casa, mas a localização era ótima e apesar de eu estar mais longe da minha faculdade e não poder ir a pé e apanhar o metro, eu gostava muito mais daquela localização. Porquê? Porque era Arieiro, Alameda. Era considerado Arieiro, mas 1 minuto e estava na Alameda. E eu gosto imenso do jardim, gostava imenso da localização, tinha
um Pingo Doce. Eu falo sempre no Pingo Doce porque é o que eu tenho sempre mais ao pé de mim, não é por alguma preferência. Vou ao Pingo Doce e estava a 10 minutos de mim a pé, nada mal, tinha mesmo um jardim, portanto eu gostei imenso da localização, adorava, estava tipo a 3 estações da minha faculdade, portanto não me custava absolutamente nada. Adorei aquela localização, de sempre. Éramos três raparigas e éramos 2 rapazes. Os rapazes tinham a casa bem deles e as raparigas tinham a casa bem delas. E nós fazíamos um plano semanal, ou seja, uma pessoa por semana tinha que limpar a cozinha e uma pessoa por semana das raparigas limpava a casa bem das raparigas, por semana dos rapazes limpavam a deles. Eles é que sabiam do planeamento deles em relação à casa bem. E eu entrei para lá, calhou logo a mim, eu fiz as minhas limpezas e atenção, malta, eu quando faço limpezas, eu faço as limpezas mesmo muito bem, na minha opinião, pelo menos nota-se que foi limpo, e fiz logo as minhas limpezas, tudo bem, até me elogiaram, as raparigas ficaram todas contentes. O que é que aconteceu? Eu entrei para uma rodagem e eu esqueci-me de fazer as minhas, não esqueci-me, não tive tempo para fazer as minhas limpezas, e eu vim logo de Lisboa para Gouveia diretamente e não tive um fim de semana lá, ou seja, não consegui fazer as limpezas. E o que é que acontece? No chat de grupo, uma das raparigas decide ameaçar-me de expulsar-me da casa bem dos raparigas e pôr-me para a casa bem dos rapazes, o que era uma coisa que nunca ia acontecer. Porquê? Porque a casa bem dos rapazes está uma lástima. E atenção, eu já dividi casas bem, na minha outra casa eu dividi uma das casas bem com um rapaz e estava sempre tudo impecável, super limpinho. Eu não estou a dizer que só são os rapazes, porque há raparigas também, meu Deus, portanto, isto tudo depende do tipo de pessoa, não estou a dizer que é rapaz ou é que é rapariga, mas na minha casa em questão, nesta casa, a casa bem dos rapazes cheirava sempre muito mal e não estava sempre muito sujo, portanto eu não ia fazer limpezas pelos outros a toda a hora, uma coisa é dividir. Então eles ameaçaram e eu expliquei a minha situação, que foi sem querer e que não foi por mal e que eu limpo sempre super bem e não sei porque é que estou a reclamar comigo, já para girar, não vou pagar os rapazes, e elas sempre a dar, até que chegámos tipo, ok, já perceberam, tipo, não foi por mal. Tipo, e depois assim que cheguei a casa, num domingo à noite, eu chego a casa à meia-noite todos os domingos, porque de Gouveia a Lisboa é imenso tempo e eu apanhava sempre o autocarro das 7 e só chegava às 11h30 a Lisboa por causa dos atrasos e só chegava à meia-noite a casa, muitas vezes. Portanto, eu fui fazer limpezas nessa mesma noite, portanto, ainda estava dentro da minha semana. E o que é que acontece depois? Elas também esquecem-se de fazer a semana delas, mas como eu sou uma pessoa que não gosta desse tipo coisas, de discussões, eu não disse nada, nem ia dizer. Portanto, como vocês veem, não é assim tão fácil de viver com pessoas. Às vezes corre bem, outras vezes não corre bem. Outra coisa que acontecia era as limpezas da cozinha. Muitas vezes não eram feitas, outras vezes eram feitas. Depois, havia uma sujidade mágica que aparecia de louça. Havia uma pilha de louça que aparecia, mas que ninguém sabia de quem era. Claro que a culpa era sempre minha, não é? A culpa era sempre minha, porque... E diziam que a louça era minha, quando eu dizia, não, a louça não é minha, a louça não é minha. E como elas estavam sempre em cima de mim, eu cheguei a lavar a louça 4 vezes que não era minha. E o que é que acontece? Eu fiquei super revoltada com essa situação, não quis discussões, lavei a louça 4 vezes que não era minha, outras vezes recusei-me e elas ficavam chateadas comigo e eu dizia que não era meu. Então, quando eu entrei por umas rodagens, agora há relativamente pouco tempo, eu só dormia e só tomava banho em casa, não utilizei a cozinha uma única vez durante um mês. E o que fez com que eu tivesse a deitar a minha comida toda fora, porque estragou-se no final daquele mês, que eu nem sequer entrei na cozinha, só para vocês perceberem o tipo de horários que eu tinha. E quando eu entrei para dentro da cozinha, o que é que estava a acontecer? Pilhas de louça por todo o lado e pessoas a reclamarem e a saber quem é que é a louça, isto assim não é admissível, e nananã. E agora... Como é que iam culpar? Não me conseguiam culpar e claramente perceberam que era uma das duas ou do outro rapaz, não sei. Alguém que estava a fazer louça e nunca foi a minha louça. Portanto, eu finalmente tive as minhas provas que eu lavo a minha própria louça. Nesta casa, eu ainda não disse, eu pagava 260 fora despesas. Aconteceu as pessoas levarem imensas pessoas lá para casa, tudo bem, dormiam lá, eu também levava para lá amigas e essas coisas todas, portanto nós nunca tivemos esse tipo de regras, só de vez em quando e só para algumas pessoas, que eu achava um bocadinho mal. Por exemplo, uma podia levar para lá o namorado durante 3 meses e eu ficava sem poder tomar banho durante a manhã porque eles dois estavam a tomar banho juntos e eu ficava 40 minutos à espera. Mas pronto, como vocês veem, viver juntos às vezes, viver com outras pessoas às vezes é complicado e às vezes não é complicado. A minha irmã, por exemplo, teve a melhor experiência da vida dela. Ela sempre viveu com amigas e havia ups and downs, mas ela teve a melhor experiência da vida dela. Portanto, nem sempre é assim tão mal. Mas na minha opinião, eu não gostei muito de viver com pessoas
com pessoas que eu não conhecia, portanto, yeah. Estas foram mais algumas experiências. Eu tenho mais experiências para vos contar, que eu se calhar conto no Insta só por uma razão. Este vídeo vai ficar enorme assim. Quando vocês quiserem, comentem agora em baixo e coloquem um like. Já agora, se ainda estão a assistir, coloquem um like a dizer que vocês querem saber mais histórias e mais experiências nos comentários abaixo. Eu acho que agora está na hora de passarmos para as nossas perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, digam, deixem assim uma perguntinha que no final do vídeo acho que vou responder perguntas vossas, com as vossas dúvidas em relação a casas de estudantes, aonde arranjar, é assim tão fácil viver com outras pessoas, como é que é, essas coisas todas. Se vocês me seguem no Instagram, Rapariga dos Saltos, vocês vão conseguir me fazer perguntas e participar em algumas coisas quando eu vos peço, né? Eu fiz este Insta Story a perguntar e vocês colocaram imensas perguntas, fizeram imensas perguntas, portanto é isso que eu vou fazer. A Gina.Barbosa perguntou se cozinhávamos juntos. Não. Malta, eu chegava a jantar dentro do quarto e nem sequer jantava com as pessoas e a maior parte das pessoas fazia isso. Portanto, não cozinhávamos juntos. Às vezes cozinhávamos ao mesmo tempo, mas não considero juntos. Como é que se trata da comida? Compram todos ou dividem? Esta pessoa foi a Sofia, ponto, felicidade, beijinhos. Não, portanto, eu comprava a minha comida e as pessoas compravam a comida deles. Não acho de todo que faça sentido dividir comida, não faz sentido, eu tenho gostos diferentes das outras pessoas, porque o meu colega de casa era super saudável, nem sequer comia a minha comida, portanto, não, de todo isso para mim não fazia sentido, mas já houve casos que outras pessoas fizeram assim e que resultava muito bem. Para mim nunca iria resultar. Convives com os teus colegas de casa ou só se cumprimentam porque sim? Da Lucia_Machado.tva. Sinceramente só nos cumprimentávamos porque sim. Sinceramente. Infelizmente é um bocado triste dizer isto, mas sinceramente é verdade. Mas tenho imensos amigos que conviviam mesmo com os colegas de casa. Portanto, nem sempre é o caso. A Margarida_DMF diz: como se organizam na questão das tarefas? Portanto, na questão das tarefas, eu já vos disse, há pessoas que têm, olha, acho que nem quer dizer, há casas que têm empregadas de limpezas, há outras que não têm. A minha outra casa tinha empregada e nunca achei assim fixe ter empregada, porque eu gosto de limpar as minhas coisinhas. Portanto, nesta casa nós tínhamos e fazíamos, então semanalmente dividíamos pelas pessoas. Cada pessoa tinha uma secção. Como fizeste com as despesas? His_favorites_girl. Portanto, nesta casa, na minha primeira casa, era uma pessoa que fazia sempre e que nós tínhamos que pagar a ele e ele pagava as despesas. Ou noutra casa, que é esta casa, era duas pessoas que faziam as contas juntas e depois dividiam por mês quem que ia pagar o todo e depois toda a gente tinha que pagar essa pessoa. Rita_Silva08. Achas que é mais fácil viver sozinha ou com outros estudantes? Portanto, se calhar pela experiência com outros estudantes, se calhar porque sentes-te um bocado sozinho e estás a sair de casa e esse tipo de questões, mas sinceramente a este ponto preferia viver completamente sozinha do que com estudantes. Ou se não, preferia viver pelo menos com amigos ou com amigas que eu soubesse que tivessem mais ou menos a mesma personalidade do que eu, senão também não ia resultar. Acho que é mais ou menos isso. Como lidar com colegas de casa parvas que não fazem parte delas e deixam tudo sujo? Pronto, isto foi da Catarina.az.94. Sinceramente, acho que eu já disse isto. É criarem uma conversa de grupo, criarem uma reunião do grupo e falarem sobre o assunto. E só se chegar mesmo aos extremos é que vocês falem com o senhorio. Acho que, sinceramente, é o melhor. E pronto, maltinha, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem dicas ou se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, digam nos comentários abaixo as vossas perguntas, deixam lá. E eu posso depois falar sobre o assunto no Instagram. Gosto muito de vocês e quero mesmo desejar boa sorte a toda a gente que vai para a faculdade agora. É uma experiência única e linda e super divertida. E se vocês forem para um curso que vocês realmente gostam, não vos vai custar nada. Estes 3 anos passaram a voar e se eu pudesse eu voltava. Fazia tudo novamente e não ia já trabalhar, não quero ser adulta. Portanto, aproveitem, juro-te, aproveitem. Juro-vos, aproveitem enquanto podem, porque realmente são os melhores anos da vossa vida enquanto novos, enquanto estudantes. E pronto, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Coloquem um grande like, subscrevam o canal e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!